Olá, queridos alunos, retomando a nossa aula de Legislação Aplicada a Negócios, vamos trabalhar um pouquinho agora nessa unidade, Direito do Trabalho. Você vai entender a origem e a história das leis trabalhistas, até como elas se aplicam no dia a dia das empresas. Vamos começar? O professor Samuel aqui vai deixar umas dicas muito boas para você, tá bem? O direito do trabalho nasceu durante a Revolução Industrial, no século XIX. Naquela época, não existia proteção do trabalhador. Jornadas de 14, 16 horas eram muito comuns e as crianças trabalhavam em condições perigosas e acidentes frequentes eram colocados na sua frente. Com o tempo, a sociedade percebeu que era necessário criar algumas regras, ok? Surgiram as primeiras leis trabalhistas, com três grandes finalidades: proteger o trabalhador, equilibrar a relação da empresa empregada, já a empresa tem muito mais a poder econômico do que o trabalhador, e garantir a segurança jurídica para todos. Importante, o direito do trabalho não é inimigo das empresas, e sim ele é aliado às empresas. Então, a relação jurídica é muito importante, não é simples inimigo. Ele cria regras para o crescimento e criar responsabilidades desse direito, ok? Para aplicar corretamente as normas, precisamos saber onde encontrá-las. As fontes do direito do trabalho formam uma hierarquia, ok? No topo da Constituição Federal, que garante os direitos fundamentais para uma jornada de 8 horas, 13º salários, férias coletivas, remunerações e FTS. Esses direitos são cláusulas mínimas do trabalhador. Nenhuma norma é inferior para produzi-los. Abaixo vem a CLT, a Conspiração das Leis do Trabalho, que regulamenta o dia a dia. O registro de empregados, o controle de ponto, o pagamento de horas extras e rescisões. Por fim, as convenções e acordos coletivos negociados entre os sindicatos e empresas podem estabelecer pisos salariais acima do mínimo, né, estabelecido pelos benefícios. Podem colocar os salários um pouco maior do que a lei e o governo federal. Então, atenção, antes de contratar, o RH deve consultar a convenção coletiva da categoria. É muito importante. Ele precisa estar estabelecido com essas informações, com as suas jornadas, com a CLT, com as considerações do trabalho e com as convenções de acordo coletivos, pisos, benefícios específicos da jornada de trabalho daquela categoria. Você precisa estar atento a essas informações. As principais ideias que aplicam as leis trabalhistas, o primeiro, o princípio da proteção. Como existe a desigualdade natural, é normal, entre as empresas e o empregador, na dúvida, a lei sempre favorece ao trabalhador. Então, fique atento. Na dúvida, a lei sempre vai favorecer ao trabalhador. O segundo, muito importante, é o princípio da primazia da realidade. O que vale é o que acontece na prática, não o que está escrito. Muitas vezes o papel é burlado. Então, um exemplo claro é o contrato que diz autônomo, mas a pessoa cumpre horário fixo, ou seja, horários regulares, recebe ordens e não pode mandar no substituto. O juiz reconhece esse vínculo empregatício. E o terceiro princípio, e muito importante, é o princípio da continuidade. O empregado foi feito para durar e demitir existe aviso prévio. Então, ele precisa estar com um aviso prévio para você poder fazer a rescisão dele. As verbas rescisões, os alguns casos, justificativa específica. Esses três princípios, queridos alunos, são a bússola para o RH, para contratarmos e também ter uma formalidade mais formal, ok? Nem toda prestação de serviço gera vínculo empregatício, viu? Bom, para que exista a relação de emprego, são necessários 5 requisitos, chamados SOPNA, ok? Precisam estar presentes. O S é de subordinação. O trabalhador segue ordens, horários e é fiscalizado. Um elemento mais importante do que onerosidade, o trabalhador deve ser pago. Trabalho voluntário não gera vínculo, tá bem? Não gera vínculo. E o P, a pessoalidade. A pessoa foi contratada especificamente e não pode mandar os seus substitutos nem ser autorizado. E o N, o que será o N? Não, de não eventualidade. O serviço é contínuo, integrado à dinâmica da empresa. E A, de autoridade.
os riscos da negociação são do empregador, tá bem? Não do trabalhador. Atenção, querido analista de RH. Se todos esses elementos estiverem presentes, o juiz pode reconhecer o vínculo empregatício, nem mesmo que o contrato diga que a pessoa é autônoma. Ou seja, existiu regras, existiu tempo e horários de entrada e saída. Essas considerações são muito importantes, retroativas a multas pesadas, tá bem? Se não tiver uma norma estabelecida no contrato, isso vai dar um prejuízo para a sua organização que você está gerindo, ok? Vamos aos direitos trabalhistas essenciais sobre a jornada. O limite legal é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Qualquer excesso a ser pago como hora extra, ou seja, se você passar dessas horas, elas vão ser hora extra. As falhas na área são a principal causa das ações trabalhistas sobre os seus salários, ou seja, você não pagou as horas extras, ela vai ser um principal fator gerador de uma ação trabalhista. Tem o valor fixo combinado. Então, se você não tem hora extra naquela jornada, ela não vai ser cobrada como ação trabalhista. Mas se gerou, o trabalhador passou das 44 horas, aí sim nós vamos ter uma ação trabalhista. As horas extras é um adicional noturno e estabilidade também, tá? Não escapam dessa informação também. Erros nesses cálculos podem causar obrigação da justiça e obrigações trabalhistas. E sobre as férias de 13º, empregado tem direito a férias de 13º com adicional de 1/3 após os 12 meses. Conceder fora do prazo pode gerar também pagamento de multa. O empregador tem direito a estabelecer a data de férias, mas não pode passar de 24 meses que antecedem as férias. Conceder fora do prazo, então, nós vamos ter mais uma multa em dobro. Você vai ter que pagar 2 férias e assim por diante. O 13º é pago em 2 parcelas, ok? Nas datas estabelecidas por lei. E o FGTS, a empresa deposita mensalmente 8% do salário, como uma conta vinculada ao trabalhador e não reconhecer multas retroativas. Então, precisa estabelecer esses parâmetros da jornada de horas extras, o salário de remuneração, férias de 13º. Precisa estar atento ao FGTS, que precisa ser depositado, porque gera multa e ações trabalhistas também, ok? Quem garante que os direitos trabalhistas não são cumpridos? O que você pensa? No Brasil, essa função é dos auditores fiscais do trabalho, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Eles podem solicitar documentos e verificar o controle de ponto, conferir pagamento do 13º salário, FGTS, inspecionar as condições de segurança. A fiscalização pode ocorrer a qualquer momento, de rotinas, de forma de rotinas, por uma denúncia do trabalhador, ou por um sindicato, ou por uma temática. Que isso pode acontecer focado em um princípio trabalhista. Esses assuntos como trabalho infantil é importante. Cuide bem dessa área, ele é muito sensível, tá? Ela não pode estar trabalhando fora das normas da lei. É um mecanismo social, mas você tem o auditor encontra as regularidades e leva para o autor de infração, que pode gerar multas, pagamento de regularização por aquele ato que ele cometeu fora da legislação. Todas essas intenções e indicações são graves infrações, né? Multas administrativas, prazo de regularização e podem, no ato, já gerar a multa, tá bem? O passivo trabalhista é um conjunto de obrigações que a empresa deixou de cumprir e pode ser ações judiciais no futuro. Então, de uma forma silenciosamente, horas extras não pagas acumuladas por anos ou simples pagamento de férias, não recolhido também o FGTS, simples erros de enquadramento podem gerar conflitos trabalhistas de grandes valores. É aqui que o papel do RH toma de forma estratégica. Um RH preventivo organiza os documentos, atualiza constantemente as legislações, os conflitos de cálculos, periodicamente acompanha as normas coletivas. A mensagem é clara. Vamos deixar aqui bem claro para você. Corrigir um erro depois que virou processo judicial é muito mais caro. Mas prevenir da prevenção é um investimento da empresa que você, como analista, vai poder fazer a qualquer momento, tá bem? Então, olhe, o RH é preventivo. O passivo trabalhista são causas silenciosas. Veja os slides da comparação. O passivo vai te dar muito prejuízo, mas o RH preventivo vai te causar só soluções e economia, tá bem?
Vamos lá? E agora chegou a hora de oportunidade de você rever todo o material fazendo a sua atividade, né, da unidade 3, a atividade presencial. Agora eu tenho que orientar você como fazer essa atividade, né, da unidade 3. Cada questão tem uma resposta diretamente à aula, tá bem? Na questão 1, sobre o princípio da primazia, você viu no tópico 3.2. Vá lá e pegue, independente do que diz o contrato. Na questão 2, sobre a origem do direito do trabalho, né, está no tópico 1, nasceu da Revolução Industrial. Vamos lá? Na questão 3, sobre a onerosidade, é um registro ou sonopênico, ok? O vínculo existe do pagamento do trabalho garantido entre relações de emprego. Na questão 4, o auditor fiscal é a resposta, tá bem? E na questão 6, verifique os documentos, o ponto do FTS e a infração. Na questão 5, sobre o salário, remuneração inclui tudo, tá? Na questão 6, tá bem claro, FTS é a resposta. E na questão 7, é falso, né? Claro, convenção para fixar o piso acima do mínimo. Então, na questão 8, Constituição Federal. E na questão 9, completar um trabalhador. Na questão 10, ligue a personalidade ao trabalho da própria pessoa. A B liga a subordinação e as ordens. Então, uma boa atividade e quero que você deixe o seu recadinho lá na plataforma para que você tenha suas dúvidas e eu estarei respondendo com o maior prazer, ok? Até a próxima unidade e vamos lá. Grande abraço.